tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento Joia Solidária. Me chamo Samuel Chilaver, sou membro da comissão da 19ª Joia e gostaríamos novamente de agradecer a presença de todos vocês e todas as doações já realizadas agora. Lembrando que nessa edição, o nosso intuito é dar continuidade ao conhecimento científico, nesse período de Covid-19, e também arrecadar doações que serão destinadas à ONG Ame a Vida. Lembrando que a ONG Ame a Vida promove melhoria na qualidade de vida de pessoas em comunidades carentes, através de programas educacionais, programas de saúde e socioculturais, na intenção que nenhum indivíduo seja marginalizado na nossa sociedade. E, assim como ontem, sintam-se à vontade para doar nas contas bancárias e no QR Code que vai aparecer na tela nos períodos de intervalo. Gostaríamos de pedir para vocês também que deem like e se inscrevam no nosso canal, porque depois, quando o evento acabar, nós iremos disponibilizar na íntegra todos os dias na live, então se vocês se inscreverem, vocês vão poder receber esses vídeos completos. Lembrando também, em relação às presenças nos turnos do nosso evento, os links para as presenças vão estar aqui na nossa descrição, e na descrição vai ter o link para a primeira e segunda palestra, só que para a presença da primeira palestra é o único que vai estar aberto. Ele vai fechar após 25 minutos que a palestra da nossa primeira palestra de hoje for começar. E que cada presença de cada palestra equivale a 2 horas de certificado, que eles vão ser emitidos e disponibilizados para vocês no fim do evento completo, após os 4 dias. Então, tendo isso em mente, vamos dar início ao nosso evento científico de hoje. Gostaríamos de apresentar a ministrante da nossa primeira palestra de hoje, a professora doutora Cristiane Fonteles, que irá apresentar sobre o tema automedicação em tempos de pandemia, um risco real. A doutora Cristiane possui mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, tem residência em clínica odontológica pelo Eastman Dental Center em Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos. Também possui residência em odontologia pediátrica pela University of Rochester, em Rochester, Nova York. Ex-bolsista na Fulbright, de professor visitante em saúde pública na Indiana, na University School of Dentistry, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado em genética pela Universidade do Texas, em Austin, pelo Dell Pediatric Research Institute, em Austin, no Texas, também pelos Estados Unidos, e é professora titular da Universidade Federal do Ceará e coordenadora do programa de pós-graduação em odontologia, FOI-UFC. Desejamos aqui à professora Cristiane e a todos presentes uma ótima palestra. Obrigada. Gente, boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer imensamente o convite que a Joia me fez para participar como palestrante desse evento. É um evento de extrema importância e eu acho que a gente vai estar falando hoje à tarde de um assunto que é muito relevante, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Eu agradeço imensamente ao convite e vai ser um prazer grande falar aqui, estar aqui com vocês na tarde de hoje. A automedicação em tempos de pandemia, quando a professora Mônica me convidou para fazer essa palestra, nós havíamos trocado algumas ideias, sobre o que seria o nosso tema. E o tema da automedicação, nós entendemos que era um tema bem real, bem atual e relevante dentro da situação da pandemia que a gente está vivendo. Nós sabemos que a automedicação é uma cultura universal e é isso que nós vamos estar discutindo hoje. Eu queria fazer alguns esclarecimentos. Eu acho que, primeiramente, explicar que, embora a gente vá falar um pouco de farmacologia, não tem como fugir disso, mas é apenas uma palestra de 1 hora, não é uma aula de 4 horas, como alguns dos meus alunos estão acostumados. Então, a gente não vai ter tempo para entrar a fundo em muitos dos medicamentos que hoje estão sendo usados. Então, nós escolhemos para discutir os medicamentos que vocês estão se autoprescrevendo com uma frequência maior, certo? Então, dando início à nossa palestra, é preciso que a gente tenha um entendimento do que é que a Organização Mundial da Saúde entende por automedicação. Então, a automedicação, ela é parte de um pacote bem maior da saúde pública chamada de autocuidado. E autocuidado, ele é um recurso primário de saúde pública.
Então, ele é entendido e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como parte de todo um programa de cuidar da saúde. Nesse sistema, a automedicação está incluída, como também o autotratamento com ou sem medicamentos. Então, se você tem uma febre e você, ao invés de procurar um médico, você cuida daquela febre em casa, isso faz parte do autocuidado. Sejam essas medidas físicas ou sejam elas medidas farmacológicas. Então, esses primeiros socorros que nós damos para aqueles nossos entes queridos dentro de casa, né? Mãe para filho, ou filhos para pais, ou de você para você mesmo, tudo isso é abraçado e entendido pela Organização Mundial da Saúde como uma coisa aceitável e como o autocuidado que ela exemplifica. A automedicação está dentro desse contexto do autocuidado. E ela é descrita pela Organização Mundial da Saúde como o uso de produtos medicinais pelo consumidor. É importante apontar que esses produtos medicinais, eles não necessariamente são produtos alopatas, então não necessariamente são medicamentos industrializados, podem ser medicamentos naturais. Então, são produtos medicinais quando você compra um produto, faz uso desse produto para tratar uma enfermidade, ou que você fez um diagnóstico sobre ela, que você entende que aquele é o diagnóstico, ou quando um médico fez o diagnóstico, mas você, sabendo que tem aquela condição, escolheu o medicamento, comprou o medicamento, fez uso daquele medicamento, isso é entendido como automedicação. Então, tanto a automedicação ela é reconhecida para condições agudas, como ela também é reconhecida e frequentemente usada para condições crônicas e recorrentes. A Organização Mundial da Saúde, ela também estabelece alguns critérios para que um medicamento seja isento de prescrição. Isso é mundialmente. Nós vamos ver que a vigilância sanitária e outras entidades dentro de diferentes países adota formas de critérios, mas esses critérios adotados, eles vão estar mais ou menos dentro disso que eu estou colocando aqui para vocês. São 3 coisas que vão ser avaliadas, né? 3 critérios. Primeiro, o componente do medicamento. Segundo, está ligado com a indicação do uso daquele medicamento. E terceiro, está ligado com as propriedades do produto. Então, qual é o componente ativo? Esse componente ativo desse medicamento que está disponível sem prescrição, ele é um componente de baixa toxicidade, porque a toxicidade do medicamento, ela tem uma ligação forte com o componente ativo daquele medicamento. Considerar também, e a Organização Mundial da Saúde considera os perigos que são impostos quando esse medicamento está disponibilizado sem prescrição. E esses perigos, quando eles existem, idealmente eles devem ser informados no rótulo ou na tarja do medicamento. Quando se fala de indicação de uso, né, a indicação do uso, qual o impacto que ela tem na decisão de permitir venda livre do medicamento ou não, e esse termo que eu estou usando, venda livre, né, é aquela venda que não requer a prescrição para que o medicamento seja adquirido na farmácia. A indicação de uso adequado para a automedicação significa o quê? Que esse medicamento, quando usado, ele não pode gerar atraso no diagnóstico. Então, não pode ter atraso no diagnóstico da doença para a qual ele está sendo usado, e ele não deve interferir com o tratamento da condição para a qual você está usando esse medicamento. Em terceiro lugar, quando nós falamos das propriedades do produto, nós estamos falando de produtos que tenham um perfil de efeitos colaterais que não requeram um monitoramento próximo por parte do médico ou do profissional da área de saúde que prescreveu. Então, se esse medicamento tiver um componente de alta toxicidade, se o uso desse medicamento, a indicação para a qual ele está disponível,
diagnóstico, ou ele tenha propriedades das quais possam causar risco de dependência, ter interações graves com outros medicamentos ou alimentos, ou gerar efeitos colaterais que requeiram um monitoramento mais próximo, esse medicamento deixa de poder ser prescrito, deixa de poder ser liberado para ser livre da necessidade de prescrição, e ele passa a ser necessária a prescrição. Só que quando nós falamos dessas regras, nós estamos falando de regras para medicamentos que efetivamente já existem, já estão no mercado há algum tempo. O que é que acontece quando nós temos novos medicamentos que são lançados? Né? Esses medicamentos, eles passam a se enquadrar em critérios adicionais. Primeiro, a extensão e o volume do uso, por quanto tempo e quantas pessoas já fizeram uso desse medicamento ao longo dos anos. Então, quando se fala de extensão, a gente está falando da abrangência desse medicamento na população. E, além disso, do tempo de uso. Então, aqui, quando a gente faz extensão em volume, a gente está falando o número de pessoas que já usou, e a gente está falando também por quanto tempo que esse medicamento está disponível no mercado. Segundo, o uso sob prescrição deve ter durado pelo menos 5 anos. Quando eu coloco isso, é porque nós temos alguns países que, quando um medicamento só é usado sob prescrição, para depois ser liberado para uso sem prescrição, essa é a regra na maioria dos países de primeiro mundo, não necessariamente é a regra aqui no nosso país, mas é o ideal, e quando isso acontece, esse medicamento deve ter estado sob uso com prescrição por um mínimo de uma média de 5 anos. Em alguns países, a regra é de 3 anos, e isso pode se estender até 10 anos, certo? Então, depende da lei dentro daquele país, mas a média descrita pela Organização Mundial da Saúde é de um tempo de 5 anos. A terceira coisa que, para esse medicamento novo ser lançado sem prescrição, são os efeitos colaterais. Então, quais são esses efeitos e a frequência com que esses efeitos estão sendo observados? E se essa frequência não aumentou durante o período de comercialização? Então, aqueles que são familiarizados com farmacologia sabem que nós temos 4 fases diferentes de testes de medicamentos em ensaios clínicos. Para que um medicamento seja liberado no comércio, ele passa por 3. Na 4ª fase de teste, essa 4ª fase, ela já implica no medicamento estar sendo comercializado. Então, a partir daí para frente, a segurança desse medicamento está sendo avaliado em larga escala. Então, a gente está avaliando agora, você está saindo daquele número pequeno de indivíduos que podem efetivamente fazer uso do medicamento, e nós estamos falando de milhões, de milhares de pessoas fazendo uso, a milhões de pessoas fazendo uso. E agora, aqueles efeitos colaterais mais raros que vão surgir em cada 10 mil indivíduos, ou que vão surgir um em cada 500 mil indivíduos, esses efeitos colaterais vão aparecer enquanto esse medicamento está em fase 4, e daí para frente. Lembrando que a fase 4 ela não tem limite de tempo. Então, o que é que acontece? Se esse medicamento, ele passou por essa fase, ele foi disponibilizado, e ele apresentou efeitos colaterais após a liberação de uso, e esses efeitos colaterais surgiram, embora que numa frequência menor, sejam efeitos colaterais mais graves, que podem gerar risco de morte, dificilmente esse medicamento vai ser disponibilizado para uso livre de prescrição. Outra coisa de muita importância é se esse medicamento pode também gerar dependência, é outro motivo para ele não ser disponibilizado. Então, os critérios, eles existem de uma forma mais abrangente, como eu descrevi no slide anterior, e eles também existem de uma forma mais específica para medicamentos novos que vão surgindo e que a Organização Mundial da Saúde estabelece. Então,
por que há uma automedicação? Por que é que as pessoas se autoprescrevem? Não é uma autoprescrição em si, né? Mas quando você se automedica, e eu não estou entrando em autoprescrição, porque aí eu estaria entrando naqueles profissionais que podem prescrever e estariam prescrevendo para si, e isso é errado também, né? É uma infração, na verdade, não estou entrando nessa seara, mas por que as pessoas se automedicam? A automedicação, ela existe porque os indivíduos querem ter o quê? Maior controle sobre a própria saúde. Então, nesse momento de pandemia, o que é que a gente tem observado? Algumas pessoas olham e dizem, eu já comprei o meu kit, eu já comprei aqueles medicamentos que eu ouvi falar na mídia, que funcionam e que podem impedir de eu precisar ser hospitalizado. Por quê? Porque você quer cuidar da sua saúde. Né? Eu estou dando aqui um exemplo, contextualizando com o que a gente está de fato conversando aqui, que é a situação da pandemia. Urgência de obter cuidados. Então, às vezes, a pessoa tem uma febre alta, tem uma situação de saúde urgente e ela não tem tempo hábil para buscar cuidados médicos. Ela precisa tomar uma medicação naquele momento que viabilize a solução imediata da situação. Terceira coisa, simpatia por familiares enfermos. Então, às vezes, não é você que está doente, mas é um filho seu, é o pai, é a mãe, é alguém dentro de casa. E a Organização Mundial da Saúde reconhece que essas situações são classicamente situações que levam à automedicação. Falta de tempo, alguns de nós, e eu me incluo nesse grupo, não tem tempo de buscar os cuidados médicos, de buscar uma consulta com o médico para poder tomar aquela decisão em tempo hábil, falta de acesso a serviços de saúde, isso daí a gente sabe que está em vários lugares do mundo, é uma realidade, eu deixo aqui claro que com todas as limitações que nós temos no nosso país, existem serviços de saúde, mesmo que dadas as limitações, esses serviços de saúde públicos, são disponíveis e estão à disposição do nosso povo em vários locais, em uns locais com mais eficiência do que em outros, mas a gente tem esses serviços. Em alguns países de primeiro mundo, essa disponibilidade, ela não existe. Então, países, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente tem que nem toda a população tem acesso a esse sistema de saúde, e o sistema de saúde ele é privatizado, e por causa disso, muitas vezes as pessoas hesitam em buscar o cuidado médico que é necessário. Limitações financeiras, às vezes você precisa usar um medicamento que é de alto custo, e você substitui aquele medicamento por outro medicamento que é de venda livre, ou que não tem retenção de receita aqui no Brasil. Limitações na falta de conhecimento. Então, você não tem um conhecimento pleno do que você poderia fazer se você fosse ao médico, você poderia ter acesso aos cuidados médicos para tratar aquela condição, e isso leva a usar paliativos. Outra coisa que influencia muito são as crenças, a cultura do local. Comerciais é uma coisa que tem sido descrita mundialmente como influenciando a automedicação, e eu chamo a atenção aqui porque no Brasil nós temos um certo controle dos medicamentos que podem ser, dos comerciais que podem ser publicizados no rádio, na televisão, na mídia, mas em alguns outros locais as pessoas podem fazer propaganda de medicamentos de uso controlado também. Então, os comerciais, eles influenciam muito o público. E eu abro um parêntese aqui para chamar a atenção que hoje as indústrias farmacêuticas em vários lugares, elas não estão só almejando o público que prescreve, ou seja, elas não estão só direcionando comerciais para os médicos e para os dentistas e para os veterinários, elas estão direcionando comerciais para o paciente. Então, assim, em alguns países é possível o laboratório fazer propaganda
de um medicamento que está sendo lançado, novo, mesmo que sob prescrição, mesmo que com venda sob prescrição. E uma das coisas que aparece classicamente no final é: converse com o seu médico sobre a possibilidade de usar esse medicamento para tratar. Então, aí eles fazem uma lista de todos os benefícios que esses medicamentos podem trazer, e geralmente no final do comercial eles falam em frações de segundos os efeitos colaterais. Então, eles dão ênfase nos benefícios, os efeitos colaterais não podem ser subtraídos do comercial, então eles são ditos muito rapidamente, mas fato é que esses comerciais, eles despertam o público para buscar o uso desses medicamentos. Ampla disponibilidade. Quanto maior essa disponibilidade de medicamentos sem retenção de receita, maior é a automedicação. E a globalização. A globalização, gente, ela está em tudo hoje em dia. A globalização, ela faz parte de quem nós somos. Tanto que nós estamos aqui, vocês da casa de vocês e eu da minha, conversando sobre um tema que normalmente seria ministrado presencialmente num congresso. A globalização, ela está dentro da nossa casa também para trazer informações sobre o uso de medicamentos, e eu faço uma observação para chamar a atenção de vocês que isso às vezes é bom e às vezes não, porque nós temos uma cultura que ela está cada vez mais consolidada de que as pessoas se automediquem, né? E essa nota que saiu de opinião no New York Times em 2005, ela me chamou a atenção e eu trouxe aqui para vocês, porque eles estavam se referindo especificamente ao mercantilismo da indústria farmacêutica voltada para o público, né, para o público leigo, não para o público da área de saúde. E, mais especificamente, para o público que faz uso de medicações psiquiátricas. Então, isso está disponível, essas informações hoje em dia, né, a gente só entra na internet e faz uma busca e a gente acha informações de todos os tipos. Só que o que a gente precisa considerar é que até para interpretar essas informações, precisa-se ter um treinamento. Então, a gente tem uma gama enorme, um mundo enorme de informações, mas a gente precisa ter cuidado para entender as limitações que nós temos de conhecimento para conseguir interpretar aquela informação que está sendo difundida. Por isso, nós temos que lembrar, e eu não podia fazer uma palestra sobre automedicação sem lembrá-los que os farmacêuticos, tanto no Brasil como no mundo, são por formação os guardiões do uso seguro de medicamentos. Então, no Brasil, o médico prescreve, o dentista prescreve para pessoas, né, sendo que o dentista só pode prescrever medicamentos para uso de fins odontológicos, por lei. O veterinário prescreve para animais. Quem está lá no fim para poder verificar se aquele medicamento está sendo dispensado da forma correta, se aquele medicamento, se aquela prescrição vai ser cumprida conforme elencada pelo profissional, que vai ter um controle do uso daquela medicação na população, são os farmacêuticos, certo? Então, dando aqui a eles a honra que é deles. Num cenário mundial, a automedicação, ela perfaz o mundo todo. Nós temos vários trabalhos descrevendo a automedicação no contexto mundial. Eu me concentrei num trabalho, trouxe aqui para vocês esse gráfico que eu achei bem interessante, porque ele mostra a difusão da prevalência de automedicação da Arábia Saudita até os Estados Unidos. O Brasil não está nesse gráfico, mas o México está, né? E a gente vê que você tem um percentual, se você pensar em população, em termos populacionais,
é um percentual alto, não é um percentual baixo, de 14%, de 11% da população, 8%, e por aí vai, certo? Então, nós temos isso difundido em todos os países, uns mais e outros menos. Eu chamo a atenção de vocês aqui nesse gráfico também para o fato de que esses países que têm números mais altos, né, a Arábia Saudita, eu não sei, mas Estados Unidos, Austrália e Alemanha, a maior parte dos medicamentos que no Brasil nós temos disponível sem retenção de receita, eles têm um controle muito maior do processo de automedicação. No entanto, o percentual permanece para aqueles medicamentos que estão disponíveis sem prescrição. No Brasil, a vigilância sanitária, através do que eles chamam de uma farmacovigilância, eles também têm relatos recentes do processo de automedicação que não fogem muito do perfil que nós vimos no gráfico mundial, inclusive dos países de primeiro mundo. Então, no Brasil, nós temos aqui dados de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, de cerca de 16% de automedicação. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para o artigo da Revista de Saúde Pública, que é a base desse dado da vigilância sanitária, que eles descrevem, o primeiro autor do artigo, inclusive, é do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará. Eles falam sobre a prevalência da automedicação no Brasil e fatores que estão associados. E dentro dessa perspectiva de prevalência, uma das coisas interessantes é que o sexo feminino se automedica mais, e eu estou aqui dentro, né? Nós, mulheres, nos automedicamos mais do que os homens. A faixa etária que mais se automedica no Brasil é a de idade entre 20 e 39 anos, é onde você tem a maior prevalência, e vocês podem ver aqui um p-valor significante, né, nessas duas, tanto para sexo quanto para faixa etária. Outra coisa importante é que a raça indígena se autoprescreve bem mais do que as outras aqui no Brasil. Lembrando que raça aqui é o que a pessoa se auto-intitula. Então, aqui tem um viés, que é o viés dos pardos e dos negros, né? Tem gente que é pardo, que se entende como sendo negro, e tem gente que é negro, que se entende como sendo pardo, e tem gente que é pardo, que se entende como sendo branco. Mas, independente disso, os índios se autoprescrevem mais, os asiáticos também. Eu até fiquei surpresa quando eu vi esses números. Eu imaginei que os números seriam maiores entre os pardos, mas os asiáticos mais. Quando você soma negros com pardos, você vê que o índice é bem alto, né? Então, nós temos esse destaque para a raça. Quanto ao nível de escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade, medido aqui nesse estudo pelo número de anos que a pessoa estuda, certo? Então, pessoas que estudam por tempo, a partir de 9 anos, né, tem 9 anos de tempo de educação, até mais de 12 anos, você tem uma prevalência também bem maior nessa população aqui no nosso país. A classe econômica A e B e C no Brasil, quer dizer, as pessoas que têm uma condição econômica maior e que têm mais estudo, elas se automedicam mais. A região Nordeste, né, aqui onde nós estamos, também há uma prevalência bem maior de automedicação, e isso é estatisticamente significante. Eu quero mencionar que, apesar de eu ter apontado para vocês que as classes A, B, C automedicam mais, não há uma diferença estatisticamente significante quando você compara por classe econômica. Quando a gente compara as diferentes regiões do Brasil, há uma diferença, e essa diferença está aqui no Nordeste e no Norte, certo? Apesar do Nordeste ter um perfil de automedicação maior, o Norte também tem um perfil alto.
o número de doenças crônicas que o indivíduo efetivamente manifesta. Então, aquelas pessoas que têm mais de uma, né, tem 2 ou mais doenças crônicas, elas têm uma tendência a se automedicar. Eu quero também chamar a atenção para o fato de que cobertura por plano de saúde, que vocês estão visualizando aí na tela, não dá uma diferença significativa. Então, a pessoa ter plano ou não ter plano, buscar o serviço público ou não, o índice de automedicação, a prevalência, desculpa, se mantém a mesma. E se a pessoa tem um histórico de hospitalização no último ano, se caso positivo, também a chance de automedicar é maior. Agora, quais são os medicamentos que nós brasileiros prescrevemos, nos autoprescrevemos ou nos automedicamos mais? Analgésico, gente, é o que a gente mais usa. Então, dentre os grupos de medicamentos que estão aí diante de vocês, os analgésicos e relaxantes musculares são os medicamentos mais frequentemente usados no processo de automedicação. Outra informação importante é que a dipirona, dentre esses medicamentos, né, nominalmente, dando nome a quais seriam esses medicamentos, a dipirona é a mais usada dentre todos, seguida de dipirona com associações, então ainda dipirona, né, dipirona com cafeína e com relaxante muscular. Em seguida vem o paracetamol e associações de paracetamol e aí por aí vai. Eu quero chamar a atenção de vocês do ibuprofeno, porque eu vi que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, e tem havido uma discussão, desde que iniciou essa pandemia, sobre o ibuprofeno. E poder usar ou não poder usar. Eu queria dizer para vocês que aqui no Brasil isso não faz tanta diferença para a maioria dos indivíduos, porque o ibuprofeno ele é bem menos usado no processo de automedicação do que a dipirona, por exemplo. Mas ainda assim ele está na lista dos medicamentos mais usados. Então, qual é a nossa realidade hoje, né? Diante de uma pandemia, diante de uma situação grave no mundo, nós estamos sem protocolos de medicamentos comprovados, algumas pessoas adoecem e ficam em casa e se automedicam, outros adoecem e buscam atenção médica imediata, e nós temos, em algumas situações, falta de acesso a serviços de saúde, porque o serviço de saúde está sobrecarregado, não é? Então, não somente as coisas estão fugindo do padrão de normalidade. E a globalização desempenha um papel importante aqui, para desencadear o medo, o pânico, né, para buscar informações na internet e buscar essas medicações sem necessariamente conversar com o médico. Nacionalmente, nós temos serviços nas UPAs, nós temos o plantão online do Covid, que você pode entrar e descrever os seus sintomas e ter alguém lá do outro lado lhe dando as soluções ou lhe direcionando para uma UPA ou para um serviço público. Nós temos a telemedicina, que agora nesses tempos de pandemia está desempenhando um papel de muita importância, tem vários médicos que estão fazendo consultas online, né, por webconferência, outros não, mas muitos estão. No entanto, nós precisamos contextualizar, e eu queria convidá-los a caminhar aqui um pouquinho comigo, nesses medicamentos, falar um pouquinho sobre cada um desses medicamentos. Não há tempo hábil para a gente falar tudo que existe, e nem para aprofundar farmacologicamente em tudo, mas dá para a gente ter um panorama bem informativo sobre o que é que a gente tem hoje. Dentro dos, entre aspas, kits, né, que muitos estão comprando, eu sei que está a ivermectina, né, a nitazoxanida,
Eu não vou falar dela hoje, porque a gente vai só mencionar, porque a gente não vai ter tempo para isso. Cloroquina e hidroxicloroquina, e nós temos visto as guerras políticas e científicas acerca da cloroquina e da hidroxicloroquina, e a azitromicina, que é outro medicamento que muitos não podem se prescrever, mas muitos têm em casa, às vezes porque usou anteriormente, e assim que adoece, acha que já pode usar. Então, assim, eu quero deixar algumas coisas claras aqui para vocês. A gente vai estar falando sobre esses medicamentos, mas a gente não vai estar aqui, a gente vai estar falando do ponto de vista científico. Eu não estou aqui arvorando bandeiras para decidir um tratamento em prol, em detrimento de outro, certo? A gente está aqui só discutindo sobre o que é que tem no mercado e o que é que o povo tem comprado. Então, a ivermectina, ela foi uma droga isolada no Japão, de origem natural, do solo, na década de 70. De uma maneira interessante, ela é uma medicação sensacional. Ela é sensacional porque ela veio resolver problemas graves de infecções parasitárias que tinham no mundo. Dentre elas, a oncocercose, que muitos países, que são doenças, algumas dessas doenças são doenças tropicais, né, a oncocercose sendo uma delas, eram doenças que não tinham cura e que deixavam sequelas graves ou matavam. Então, a ivermectina, ela é isolada, ela é uma lactona macrolítica, e eu estou mencionando isso para aqueles que têm algum conhecimento de farmacologia, ela é estruturalmente muito semelhante à azitromicina. Ela tem semelhanças estruturais com a azitromicina. Ela é de origem natural, como eu disse, do solo, e ela tem uma ação antiparasitária com uma dose que vai variar de 150 a 200 microgramas por quilograma de peso. Então, para um adulto, a gente está falando numa dose cerca de 10 a 12 miligramas, que seria prescrita, geralmente, dependendo da situação, em dose única. Em alguns casos, ela é usada não só para tratar, mas ela pode ser usada profilaticamente para essas condições que estão listadas aí para vocês. Qual é a beleza da ivermectina? É porque, além da ação antiparasitária, várias outras atividades farmacológicas já foram identificadas in vitro. Dentre elas, a atividade antiviral. Então, a gente tem a atividade anticarcinogênica, que já foi descrita, e antibacteriana. Né? Vocês estão vendo aí nesse gráfico a entrada do vírus do SARS-CoV-2 na célula depende de proteínas, da sua ligação a proteínas. A entrada dele, uma vez dentro da célula, para dentro do núcleo, depende de uma proteína chamada, possivelmente, de hiportina alfa ou hiportina beta 1. Então, ele precisa se ligar às importinas, que é um heterodímero, para poder entrar dentro do núcleo da célula. Ora, é necessário que o vírus se desloque para o interior do núcleo da célula para que ele consiga se multiplicar, para que ele consiga usar o material genético das nossas células e fazer novas partículas virais que seriam, então, liberadas para o organismo, certo? Uma coisa importante é que quando o vírus entra na célula, por ele ser um parasita intracelular, o sistema imunológico inato não consegue identificar a presença dele de imediato. É preciso que ele seja externado por essas células. E isso acontece por meio de proteínas de membrana, que vão pegar pedaços dos peptídeos, né, pedaços da proteína viral, e colocar para o lado de fora da célula, para que linfócitos T citotóxicos, linfócitos T helper, né, células CD4, CD8, possam identificar essas proteínas
e fazer o quê? Destruir a célula. Com a citotoxicidade, você libera essas proteínas no meio externo e o sistema imunológico consegue, então, agir. A ivermectina, ela entra para o interior da célula e ela impede que o vírus entre para dentro do núcleo da célula. Impedindo isso, ela impede a multiplicação do vírus. Então, eu quero chamar a atenção para essa questão aqui do mecanismo de ação da ivermectina, porque a ação dela não é diretamente sobre o vírus. A ação primordial dela, a ação inicial dela, é, na verdade, de ligação não com o vírus. Ela age no vírus indiretamente, mas ela se liga à proteína que está na sua célula, certo? Prevenindo, então, que a proteína viral tenha acesso a esse processo de ligação e de deslocamento para dentro do núcleo celular. A ivermectina, ela já foi demonstrada a ação contra o vírus da Zika, embora que somente in vitro, contra o vírus da influenza A e vários outros que estão listados aí, chikungunya. Nós tivemos recentemente um ensaio clínico grande na Tailândia, testando a ação da ivermectina no tratamento do vírus da dengue, mas eles chegaram até fase 3 e eles não conseguiram demonstrar uma melhora clínica nos pacientes que tinham dengue. Por isso, há alguns questionamentos, eu não vou entrar nessa questão, mas o que eu queria só era deixar claro para vocês que a ação antiviral da ivermectina já foi demonstrada contra outros vírus. Daí o interesse dela, a importância dela, né, o potencial que ela tem para vir a ser um medicamento de uso no tratamento do Covid-19. Ela é uma droga de boa absorção oral, ela tem várias vantagens farmacocinéticas. Alcança pico plasmático dentro de 4 horas, quando você faz o uso de 12 miligramas, né, a gente tem disponível no mercado 6 e 12 miligramas. Tem ampla distribuição tecidual, ligação com proteínas plasmáticas é alta, isso é um problema. Por exemplo, para pacientes que estão desnutridos, isso é um problema. A metabolização hepática dela é intensa, né, usando as enzimas do complexo citocromo P450, as CYPs, e ela tem uma meia-vida plasmática de 16 horas, mas ela tem uma meia-vida de eliminação de 12 horas, ou seja, ela demora a ser eliminada do corpo, e a ação dela, farmacológica, sobrepuja a presença dela no corpo. Ela tem uma ação que vai além do tempo dela, da presença dela efetiva no corpo. Ela é excretada nas fezes e apenas 1% dela é de excreção urinária. Nós temos uma lista de efeitos colaterais que a gente não tem como falar de todos esses efeitos, mas eu queria chamar a atenção de vocês. Essa primeira lista de efeitos colaterais, eles acontecem com mais frequência quando ela está sendo usada em indivíduos com infecções parasitárias. Então, assim, essas ações, principalmente na pele, edemas, né, eles são mais notados nesses indivíduos. Para outras pessoas, eu chamaria a atenção para dor de cabeça, tontura, dores musculares, náusea, diarreia, certo? São alguns efeitos colaterais que podem acontecer. Erupções cutâneas são menos frequentes, mas podem acontecer também. Eu quero falar agora um pouco mais sobre os efeitos colaterais, que são aqueles que não são tão divulgados nas bulas de remédio, para aqueles que fazem automedicação. No sangue, né, do ponto de vista hematológico, a ivermectina, ela tem uma ação de redução de eosinófilo, redução de leucócitos, de uma maneira geral. Ela aumenta em 1% da população no qual ela foi testada, ela gera um aumento de hemoglobina. Então, ela tem uma ação leucopênica que pode gerar anemia em alguns indivíduos. É raro, mas pode acontecer. No fígado, como ela passa por um processo de metabolização muito intensa, se você estiver fazendo uso da ivermectina, né, e fizer um exame para ver função hepática, né, aqueles exames que a gente faz das transaminases hepáticas,
Você pode ter um resultado com alterações, com a elevação dessas enzimas, por causa de uma ação da ivermectina sobre o fígado, certo? Ela também eleva a bilirrubina. Em alguns pacientes já foi descrito hepatite medicamentosa. No sistema cardiovascular, e a gente vai ver que quase todos esses medicamentos que nós estamos falando hoje, eles têm uma ação cardiovascular importante, ela é menos frequente do que os outros que nós vamos falar, mas esses efeitos cardiovasculares, eles incluem taquicardia, hipotensão ortostática, que é o quê? É aquela alteração de pressão que dá quando você muda de posição. Então, você está deitado, a sua pressão está boa, você levanta, se levantou, ou elevou um pouco o corpo, ou se levantou de uma vez, aí você tem uma queda de pressão, que é o que se chama de hipotensão ortostática. Alterações no eletrocardiograma, de vários tipos e naturezas, hipotensão também tem sido descrito e foi descrito anteriormente assim que entrou no mercado. Outros efeitos colaterais na pele, principalmente hipersensibilidade mais grave, né? E respiratórios, como por exemplo, em alguns pacientes pode causar uma piora do quadro de asma brônquica, edema de glote, falta de ar, que é o que a gente chama de dispneia, efeitos músculo-esqueléticos, né, como por exemplo dores musculares que eu já descrevi no início. Além disso, presença temporária de proteína na urina, devido a uma ação nos rins. Então, próxima coisa que eu queria falar um pouquinho com vocês era sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Ao contrário da ivermectina, quando nós falamos da cloroquina e da hidroxicloroquina, nós estamos falando de drogas não biológicas. Elas não são de origem biológica, né? São drogas sintetizadas. O uso delas, elas estão disponíveis e vem sendo usado há muitos anos. Então, são medicamentos que estão no mercado desde o início do século passado, sendo usados no tratamento da malária. E foi para isso que elas foram inicialmente disponibilizada. A cloroquina antes da hidroxicloroquina, eu falo que a hidroxicloroquina tem uma farmacocinética superior, é um medicamento melhor, os efeitos colaterais são menores, você tem uma ação com uma dose menor, mas elas caminham lado a lado quando a gente, no que tange a situação atual, porque a cloroquina ela precisa de uma dose maior para ser usada, proporcionalmente você usa uma dose menor de hidroxicloroquina, mas os efeitos colaterais vão surgir com um ou com outra. Então, são medicamentos, têm algumas características importantes, eles têm uma ação imunomoduladora muito interessante. E quando a gente fala de imunomodulação, gente, imunomodulação está na moda, certo? É tudo, porque a gente já ouve falar muito de imunossupressão, que é o quê? É você suprimir o sistema imune. A imunomodulação é você regular o sistema imune. É você aumentar algumas funções, diminuir outras. Nós temos um exemplo claro de imunomodulação, a vitamina D, que muitos de vocês hoje em dia têm usado em doses maiores e que os médicos têm dado uma atenção maior devido a muitas pesquisas mostrando a importância da imunomodulação exercida pela vitamina D. A hidroxicloroquina e a cloroquina também são drogas imunomoduladoras e, de uma certa maneira, imunossupressoras. Então, por causa disso, são usadas nos distúrbios reumatoides, elas não parecem ter uma ação muito grande sobre as articulações em si, mas elas às vezes são associadas a outros medicamentos, com o intuito de diminuir o processo inflamatório observado nas doenças reumáticas. Qual o mecanismo que elas agem nessa imunomodulação? Suprime a resposta dos linfócitos T a diferentes mitógenos, elas inibem a quimiotaxia dos leucócitos, elas estabilizam as enzimas lisossomais, tem um processamento através do receptor, né? Através dos receptores, processamento dos receptores de membrana também é alterado com o uso dela, inibe síntese de DNA e de RNA. Então, assim, você tem vários mecanismos aqui acontecendo.
Além disso, a hidroxicloroquina, ela parece ter uma ação, ela tem uma ação antiviral que também já vem sendo demonstrada na literatura, em relação a outros vírus, não necessariamente ao SARS-CoV-2. Mas antes da gente falar do mecanismo de ação, é preciso que a gente entenda que eu falei anteriormente que o SARS-CoV-2 depende da importina para poder entrar no núcleo da célula, mas ele depende de receptores de angiotensina para eles poderem entrar para dentro das células. Então, ele precisa se ligar a receptores para adentrar o ambiente intracelular e ele precisa também se ligar a proteínas para adentrar o núcleo celular. Aqui nós estamos falando, eu estou focando especificamente nos receptores de angiotensina 2, porque nós vamos ver que a hidroxicloroquina tem uma ação bem importante aqui na ligação com os receptores de angiotensina 2, dentre outros mecanismos que ela teria para impedir, para promover a sua ação. Então, exemplificando aqui nesse diagrama que eu estou colocando para vocês, vocês conseguem visualizar que a hidroxicloroquina, ela se liga aos receptores de angiotensina 2, então ela impede que o SARS-CoV-2 entre na célula. Ela também, além disso, né, ela também vai ter uma redução, através disso, diminuindo a replicação do vírus, de uma certa maneira, porque ela inviabiliza a entrada. Então, se entra menos vírus se multiplica. Há algumas propostas de que ela seja associada à nitazoxanida. A nitazoxanida é o quê? É o Anita, que muitos de vocês adquiriram aí nas farmácias. E a hidroxicloroquina também agiria na imunomodulação. Então, ela teria uma ação no vírus, mas ela também teria uma ação na imunomodulação da doença. O que eu quero que vocês entendam é que a proposta de uso da hidroxicloroquina nesse contexto do COVID-19 é, na verdade, pelo que já foi demonstrado in vitro diante da sua ação em relação à redução do vírus, certo? A possibilidade de reduzir a replicação viral. Por isso é que está sendo proposto. E, falando nisso, é importante lembrar que aqueles que já tiveram farmacologia nas suas aulas, né, comigo ou com outros professores, entendem que para um antiviral agir bem, ele precisa ser usado quanto mais cedo ele for usado, melhor. Mas eu eu quero informar de uma forma muito, em letras garrafais para vocês. Não há nenhuma comprovação clínica que nenhum desses medicamentos efetivamente tenha uma ação no COVID-19 na clínica, certo? Então, vamos aqui. A farmacocinética da hidroxicloroquina, ela é de rápida absorção, ela também se liga às proteínas plasmáticas num índice menor do que a ivermectina, ela tem uma extensa ligação tecidual, e isso é notado porque ela se liga, inclusive, à retina, né? Então, tecidos contendo melanina, eles vão aderir mais cloroquina e hidroxicloroquina. A metabolização dela é hepática também, mas ela também tem metabolização no sangue. A meia-vida de eliminação dela é longa, é de até 45 dias. Só que eu quero falar um pouco sobre os efeitos colaterais da cloroquina. Nós estamos aqui já próximo ao final, eu espero que... Eu estou tentando não me exceder no meu tempo. Então, os efeitos... Não tem problema usar a hidroxicloroquina, é super seguro, ela pode causar problemas oftalmológicos, as retinopatias, elas podem ocorrer, mas elas só surgem com uso crônico do medicamento, uso prolongado, que não é o caso para o SARS-CoV, para o tratamento do COVID-19.
mas ela também causa dispepsia, náusea, vômitos, dores abdominais, erupções cutâneas. Em alguns indivíduos, ela chega a causar distúrbios do sono, com pesadelos. Ela é uma droga relativamente segura para uso na gravidez, mas quando a gente fala disso, a gente está falando especificamente que não há nenhum relato de malformação no feto. Entretanto, existem efeitos colaterais menos frequentes e graves. E eu quero colocar que vocês tenham em mente o seguinte: às vezes nós olhamos e vemos, esse efeito colateral é 1 em cada 10 mil. O que a gente não entende é que a sua percepção, ela não pode ser uma percepção quantitativa, ela tem que ser uma percepção qualitativa, ou seja, será que você se encaixa nesses 10 mil ou nesse 1? Será que o seu pai, a sua mãe, a quem você está administrando esse medicamento, geneticamente, ele é aquela pessoa ou ele é os 10 mil? Mas a chance maior é dele se enquadrar nos 10 mil. Entretanto, se ele se enquadrar nesse um caso, né, e eu não estou falando, não necessariamente esses efeitos colaterais que eu estou colocando aqui são 1 em 10 mil, alguns deles são de frequência maior, mas eles podem causar, tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina, cardiomiopatias, neuropatias, miopatias. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que a mídia tem anunciado, né, quando começaram as preocupações maiores com o uso grande da hidroxicloroquina, era que algumas pessoas estavam morrendo de quê? De arritmias ventriculares. Porque a hidroxicloroquina, ela causa um prolongamento das ondas CT, né, do intervalo CT no eletrocardiograma. Então, isso ocorre via ligação com canais de potássio. E, por causa disso, quando você associa a hidroxicloroquina, ela sozinha tem esse risco. Em indivíduos que fazem uso de outros medicamentos que também interferem com o intervalo QT, ela também pode potencializar esses efeitos, como medicamentos, como por exemplo a azitromicina, quando associada à cloroquina, aumenta significativamente a chance desse efeito colateral se manifestar e de se manifestar de uma forma irreversível, de uma forma grave, levando a óbito. Outros efeitos colaterais são a fotossensibilidade, reações liquenoides, geralmente de hipersensibilidade, o exantema pustuloso também é uma reação de hipersensibilidade causada por medicamentos em algumas situações. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é a hipoglicemia. Existem descrições de que a hidroxicloroquina, ela causa uma persistência da insulina no sangue. Então, a insulina deixa de ser quebrada. E como ela não está sendo quebrada, você tem um aumento dos níveis da insulina e, por conseguinte, pacientes diabéticos que fazem uso de insulina acabam desenvolvendo quadros hipoglicêmicos graves, então, que podem levar a síncope. Em síntese, com o tratamento SARS-CoV-2, ele tem um potencial certo? Nós temos vários medicamentos que podem ser utilizados e que vêm sendo ventilados, que eu estou mostrando aí para vocês. Esses medicamentos vão desde antivirais novos que estão em processo de investigação. Nós temos os medicamentos que eu já mencionei, além de outros. Então, está se vendo a possibilidade de associação, por exemplo, de cloroquina com antiviral, de cloroquina ou hidroxicloroquina com a nitazoxamida, que eu já havia mencionado anteriormente. Mas nós não temos evidências científicas ainda disponíveis que mostrem segurança clínica do uso desses medicamentos nessas situações e que mostrem eficácia clínica do uso desses medicamentos nessas situações.
E por falar em azitromicina, que eu mencionei, né, quando eu falei da hidroxicloroquina, eu tinha falado anteriormente da ivermectina e da semelhança estrutural. Então, a azitromicina ela é um macrolídeo que inibe síntese proteica bacteriana, como os outros macrolídeos, por uma razão que eu desconheço. E eu procurei bastante isso na literatura. Por que é que está se tendo um foco tão grande na azitromicina, tendo também outros macrolídeos, como a claritromicina, que são extremamente eficazes no tratamento de infecções respiratórias, mas o foco tem sido na azitromicina no momento. Ela tem uma excelente farmacocinética, e talvez essa seja uma das justificativas. O que é que isso significa? A gente lembra que os macrolídeos, o primeiro macrolídeo a surgir foi a eritromicina. A azitromicina, ela fica no corpo por dias. Então, quando você usa 3 doses de azitromicina, você está fazendo um tratamento que está durando, em média, 1 semana. Você parou a terceira dose, e quando foi lançado no mercado, o laboratório lançou dizendo o quê? Nós estamos lançando um medicamento que o efeito dele continua mesmo depois que ele não é mais ingerido. Então, a azitromicina tem essa vantagem. Entretanto, levantamento online, que foi feito recentemente, de 6 mil indivíduos em mais de 30 países, em cerca de 30 países, em março de 2020, demonstrou que a azitromicina está sendo o segundo tratamento mais prescrito no tratamento do Covid-19. Mas há algumas controvérsias, eu acho importante lembrar. Primeiro, a azitromicina com hidroxicloroquina, a gente tem um sinergismo que pode ser um sinergismo em relação aos efeitos colaterais. Então, a gente pode ter uma potencialização dos efeitos colaterais a nível cardiovascular. Então, não se sabe a segurança exata do uso da azitromicina nesse contexto. A outra coisa que eu queria levantar aqui é que o uso indiscriminado da azitromicina está fechando as portas para o uso dos macrolídeos de uma maneira geral, porque a gente sabe que dentro de um grupo de antibióticos a gente tem uma coisa chamada de resistência cruzada, está fechando as portas para o uso e para a prescrição desses medicamentos para outras infecções que anteriormente eram susceptíveis. Porque no momento que você tem o uso indiscriminado, a gente está tendo resistência que está surgindo. Todos os testes, os ensaios clínicos testando o uso da azitromicina no Covid-19, de uma forma estranha, só está sendo feito com associações, ou seja, a azitromicina com hidroxicloroquina, a azitromicina com ivermectina. Então, nós não temos estudos olhando a azitromicina como droga única no contexto do SARS-CoV-19. Então, outros macrolídeos, a gente não sabe se funcionam. A gente tem que considerar o risco aumentado do intervalo QT, problemas renais e hepáticos que podem surgir porque a azitromicina e os macrolídeos, de uma maneira geral, eles são altamente, causam toxicidade hepática de uma maneira relevante em algumas situações. Então, isso precisa ser considerado. E nós precisamos de ensaios clínicos duplo cego que comprovem que não só a azitromicina, que os outros medicamentos, em associação ou não, funcionam bem como protocolos de uso no tratamento do Covid-19. Eu queria brevemente agora falar por último aqui do ibuprofeno. Lembrando que o ibuprofeno é um derivado do ácido propiônico, que ele possui uma inibição não seletiva da ciclooxigenase. A gente sabe que com essa inibição não seletiva, a gente tanto tem inibição da ciclooxigenase 1 como da ciclooxigenase 2. Isso impacta na produção de prostaglandina, o que é bom, porque reduz inflamação, dor e febre. Impacta no tromboxano A2, então isso diminui a agregação plaquetária, isso não é bom, que aumenta o tempo de sangramento.
Também, através da prostaciclina, você tem uma ação na agregação plaquetária, de aumento ou de uma redução da agregação plaquetária, e você também tem uma vasodilatação que se estabelece. Uma predisposição maior. Então, efeitos colaterais, gastrointestinais, cardiovasculares e de nefrotoxicidade são uma realidade com o ibuprofeno. Alguns trabalhos, recentemente, a Lancet publicou um trabalho onde foi levantada uma meta-análise e se verificou o quê? O risco, e aqui eu queria conversar rapidamente, sobre os riscos de infarto do miocárdio com AINES de uma maneira geral, certo? E eles estão listados aí do lado esquerdo da tela, vocês podem visualizar, diclofenaco, 100 miligramas, naproxeno 750, ibuprofeno 1.200, etoricoxib e celecoxib, que são seletivos para COX-2. Então, nós temos que o ibuprofeno foi o que mostrou o maior índice de ligação com infarto do miocárdio. O naproxeno, que é também um derivado do ácido propiônico, mostrou a maior média de efeito adverso ligado a derrames, né, acidentes vasculares cerebrais. E insuficiência cardíaca foi igualmente ligada tanto ao uso do ibuprofeno quanto do naproxeno. No entanto, todos os AINES causam aumento da pressão arterial de uma maneira dose-dependente. Quanto maior a dose, maior o aumento da pressão. E essa pressão sendo um impacto maior sobre a pressão sistólica, certo? É importante que 2 estudos recentes demonstraram haver um maior risco de infarto do miocárdio durante a terapia com ibuprofeno, com base no que eu mostrei para vocês no slide anterior. Mas esse risco ele é maior com doses de aproximadamente 2 gramas por dia, né? 2.400 miligramas dia, que é 2,4 gramas por dia. Então, o ideal, se você for usar ibuprofeno e tiver problemas cardíacos ou cardiovasculares, que você trabalhe com doses menores, inferiores a 1.200 miligramas por dia. As interações importantes do ibuprofeno, um deles são com os antagonistas de enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, beta-bloqueadores e diuréticos. Então, vocês entendem aí agora por que a preocupação da Organização Mundial da Saúde, quando ela se manifestou no início, pedindo para não usar ibuprofeno quando houvesse febre em pacientes com Covid-19. O que eu queria dizer a vocês é que aquela opinião da Organização Mundial da Saúde, saiu um trabalho recente agora na CHEST, mostrando que não há nenhuma evidência de que o ibuprofeno não seja seguro para uso nesses pacientes. Mas também não há nenhuma evidência mostrando segurança. E com todas as evidências que existem, que eu mostrei para vocês anteriormente, usar ibuprofeno não é absolutamente contraindicado, mas se há um paciente que tem problemas cardiovasculares graves, que faz uso de medicações dentro daqueles grupos que eu mencionei, eu sugiro evitar o uso do ibuprofeno por uma questão de conhecimento mesmo. Tendo conhecimento da maneira com que ele age e dos estudos anteriores, que são prévios ao Covid, à era do Covid, a gente tem conhecimento para fazer algumas observações. E nesse trabalho, os autores chamam a atenção para dizer que, quando os franceses relataram um problema com o ibuprofeno, que acabou levando a Organização Mundial da Saúde a se precipitar e suspender o uso do ibuprofeno, em todo mundo que tivesse Covid, foi com base no relato de 4 pacientes pediátricos que tinham manifestado alguns problemas com o uso do ibuprofeno, piora do Covid-19, tendo feito uso de ibuprofeno.
E com base nisso a Organização Mundial da Saúde se manifestou e algum tempo depois retirou o seu manifesto contra o uso do ibuprofeno. Então, assim, já chegando a um desfecho de tudo que a gente tinha para trazer para vocês, eu queria sintetizar os dados mostrando que dentro de uma pirâmide, né, do que é considerado maior, o que está no topo dessa pirâmide é o que tem maior nível de evidência científica, né, até a base da pirâmide sendo o que tem menor nível de evidência científica, nós não temos estudos, ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas com meta-análise, né, de ensaios clínicos randomizados que possam nos fornecer dados que comprovem a eficácia de nenhum dos medicamentos que estão sendo usados na atualidade, seja para automedicação no tratamento do Covid-19. O que nos dá um certo receio de que esses medicamentos, né, que pareceriam, a princípio, ser a solução, venham a se tornar os grandes vilões, em algumas situações, do tratamento daquele indivíduo. Então, eu chamo a atenção de vocês para ter extrema cautela, para procurar conversar com o médico, para poder entender se realmente o seu diagnóstico é esse e qual é o melhor medicamento para ser usado, tendo um entendimento que, dentre esses medicamentos que na atualidade estão sendo amplamente discutidos na internet, nós não temos evidências claras na ciência de que eles funcionam nessa situação e com segurança. E buscando que isso não seja o fim de tudo, ou seja, buscando que esses medicamentos não venham a levar ao óbito do paciente, ao invés do paciente ser levado pela enfermidade. Essa pandemia, ela nos levou a paralisar, de uma certa maneira, a nossa vida, né? E aqueles que viviam lendo autoajuda para tentar administrar melhor o tempo, eu não sou dada à autoajuda, mas esse livro que está aí é um livro bom. Eu não estou fazendo propaganda do livro. O que eu queria, na verdade, era deixar claro que a arte de parar o tempo, que nós não tínhamos, parece que foi nos trazida pelo Covid-19. Não parar o tempo no sentido de que o tempo parou de passar, mas nossas vidas, de uma certa maneira, pararam. Porque essa situação nos obrigou a dar um reset nas nossas vidas, no sentido de recomeçar. E eu queria encerrar a palestra agora. Está tendo alguma interferência aqui, mas eu queria encerrar a palestra agora, colocando que nós devemos buscar esse novo recomeço, buscar esse recomeço, usar essa possibilidade de recomeço da melhor forma possível. Obrigada, gente. Pois muito obrigado, professora Cristiane, pela palestra excelente. E agora nós vamos para esse breve momento de perguntas e respostas enviadas aqui no chat. Vamos lá. Então, a professora Mônica, ela... Para continuar com aquela tela? É para eu continuar? A professora Mônica perguntou se indígenas se automedicam mais, segundo aquela parte do slide que a senhora mostrou. Mas isso inclui os indígenas costumam se automedicar mais. Mas isso inclui os fitoterápicos? Podem gerar muitos riscos para essa população? Pode. Aí no meio dessa população, não necessariamente são medicamentos alopáticos, né? Uhum. Alopáticos. Na verdade, os fitoterápicos também fazem parte disso. Gera, assim, a gente tem vários trabalhos demonstrando os riscos de toxicidade hepática aumentada e de pessoas desenvolvendo quadros de hepatite grave pelo uso indiscriminado de fitoterápicos. Agora, se os indígenas
essa população está recorrendo mais aos fitoterápicos, isso daí eu não posso afirmar. Certo, professora. Agora, a próxima pergunta é do Pedro Araújo. Ele perguntou, professora, a cloroquina pode ter um efeito benéfico contra o SARS-CoV-2 no início da doença? Não há nada que prove que sim. Não há nada que prove que sim. Quando eu digo que nada, eu falando clinicamente, ou seja, nós temos evidências, algumas evidências, a gente só tem um trabalho clínico observacional que mostrou sucesso. O número de pacientes é muito pequeno. Os outros trabalhos, a maior parte dos trabalhos são trabalhos in vitro. A gente sabe do potencial do medicamento no tratamento, então existe um potencial para ser usado, existe. Eu posso afirmar que esse medicamento é eficaz nessa situação? Ainda não. Ainda não. Com o que a gente sabe hoje, eu não posso fazer essa afirmação. Aquele exemplo que eu dei a vocês quando eu mostrei o slide da ação da hidroxicloroquina, né? Como que ela iria intervir no SARS-CoV-2, aquilo dali também são suposições, né? Se entende que ela que ela agiria daquela forma. Mas existem muitos questionamentos. Eu acho que existe um potencial, sim, por tudo que a gente conhece da droga. Agora, se esse medicamento vai demonstrar a mesma eficácia clínica que nós estamos vendo no laboratório, isso daí permanece por ser estabelecido. Certo, professora. A próxima pergunta é da Patrícia Silveira, que ela pergunta, a mídia estava divulgando a teoria que quando a cloroquina usada apenas em casos graves de Covid, aumentava a arritmia, mas quando se usava do início da doença, funcionava bem. Ela queria saber se essa informação de fato procede. Essa informação, ela não é totalmente verdade. Em pacientes mais graves, o risco de você fazer um ataque cardíaco é maior pela própria patogênese da doença, pelo próprio fato do vírus interagir com os receptores de angiotensina 2, que tem um papel importante nas doenças cardiovasculares. Então, assim, para eu lhe responder, eu preciso fazer uma observação. Se a hidroxicloroquina for eficaz, ela teria que ser usada sim no início da doença. Mas isso não seria só ela, isso valeria para qualquer antiviral ou qualquer medicamento que se busque usar para reduzir a viremia, para reduzir a carga viral no corpo. Qualquer um desses medicamentos, para que tenha a maior eficácia, é necessário que ele seja usado no início do estabelecimento dos sintomas. Quanto maior o número de dias decorrido desde o início da doença, menor a eficácia desses medicamentos, seja a hidroxicloroquina, seja qualquer outro que seja proposto. Usar a hidroxicloroquina no momento, como usar qualquer um dos outros medicamentos, ivermectina ou outros antiparasitários, é algo que nós estamos fazendo sem evidências científicas de segurança e nem evidências científicas de eficácia, certo? Então, o que a gente tem tido hoje são informações pontuais de alguns pesquisadores, experiências positivas de um, negativas de outro, e de clínicos que têm usado. Eu uso porque deu certo. Comigo não deu certo. Mas é para isso que existem os estudos, é para efetivamente consolidar todo esse conhecimento de uma forma controlada e a gente poder saber, sem nenhum viés, ou com o mínimo de viés, ou com controle de viés, se de fato essa eficácia é comprovada. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, se você for usar hidroxicloroquina, o ideal é usar no início, sim.
Se você usar com um paciente mais grave, a chance de efeitos de arritmias ventriculares graves é maior? É sim. Mas se você tem um paciente com doença cardiovascular grave e que tem tendência a ter alterações do eletrocardiograma, tanto faz você usar no início como depois. O risco vai ser grande também. Certo? Eu espero ter respondido. A próxima pergunta é do professor Ricardo Martins, que ele pergunta se ele poderia comentar sobre o momento certo do uso do corticoide e por quê. Olha, o uso do corticoide ele está sendo muito questionado, Ricardo. Por quê? Ele tem sido usado no período da inflamação, na fase de inflamação da doença. Existem protocolos diferentes. Os protocolos eles não são uníssonos. Quando a gente fala de locais diferentes no mundo. Uma coisa está sendo dita com muita clareza na literatura, que usar o corticoide no início da doença, isso vai diminuir muito a imunidade do indivíduo, a capacidade de se defender daquela infecção viral. Então, eu tenho percebido que há uma tendência grande no Brasil a se usar corticoide com muita antecedência. Em outros locais, eu percebo que há um cuidado maior. E a gente esquece que o corticoide, ele deprime muito, ele suprime a imunidade de uma forma importante. Então, assim, por essas questões, não há uma recomendação clara, não há um protocolo estabelecido. Então, o que vocês têm em mãos, protocolo da Unimed, protocolo que são colocados, tem havido um consensos locais dentro daquelas populações que vêm sendo atendidas. Mas a questão é se usar mais tarde, não usar tão cedo na doença, ao contrário da hidroxicloroquina, que deve ser usada mais no princípio. Certo. Alistair Ribeiro pergunta, professora, Mesulida, ao invés do ibuprofeno, em pacientes cardiopatas que façam uso das classes de medicamentos relatadas, tem contraindicação? E se sim, qual anti-inflamatório utilizar? Olhe, a nimesulida, os meus alunos quem é aluno meu deve estar rindo agora, porque sabem que eu não faço propaganda da nimesulida. A nimesulida, gente, é uma droga que permanece no mercado em alguns países de terceiro mundo. Não é um medicamento maravilhoso, mas é um medicamento que aqui no Brasil é barato, por isso que é muito prescrito e muito usado. O grande problema com a nimesulida é a hepatotoxicidade dela. Eu não vejo nenhuma vantagem em usar a nimesulida. Eu acho que ela é de menor risco que o ibuprofeno, possivelmente sim, no que tange aos efeitos cardiovasculares, possivelmente sim. Mas eu não acredito que ela é melhor do que a dipirona, se você quer só um analgésico ou um medicamento antipirético. E nem do que o próprio Tilenol, para febre e dor. Agora, se você quer um medicamento que tem uma ação para dores musculares, ela vai, assim, uma ação mais de inflamação, ela vai ser melhor do que esses dois exemplos que eu dei. Ela não é melhor do que o ibuprofeno na eficácia clínica dela, mas em relação a doenças cardiovasculares, possivelmente sim. Posso afirmar com toda certeza? Não, porque como ela não é um medicamento usado universalmente, não existem muitos ensaios clínicos olhando o grau de risco do uso da nimesulida em pacientes que têm problemas cardiovasculares. A gente tem muito estudo com ibuprofeno, com naproxeno, a gente tem estudos, até alguns com a dipirona, a gente tem estudos com outros analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, mas não temos muitos com a nimesulida, porque ela foi tirada do mercado de muitos desses países. Pronto. Espero mais alguma pergunta? Bom,
Tem mais duas. A Caroline Florencio perguntou: diante da falta de evidência científica, não é antiético usar esses fármacos testando nos pacientes aleatoriamente, vendo se funciona? Como é o nome dela, da pessoa que está perguntando? Acredito que seja. Caroline? Caroline. Oi, Caroline. Caroline, é o seguinte, o que está sendo recomendado é que o uso desses medicamentos aconteça exclusivamente nos casos de ensaios clínicos. Ou seja, se você está fazendo um estudo clínico para verificar a eficácia, onde o paciente está ciente dos riscos e assina um termo de consentimento, aí tudo bem. Clinicamente, o uso desses medicamentos não está ainda comprovado. No entanto, eu abro um parêntese para dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que ela é atípica, mundialmente e historicamente atípica. Então, os médicos que estão prescrevendo, eles estão prescrevendo com base na experiência clínica que eles estão tendo, com a experiência daquele grupo onde eles estão inseridos, com o entendimento de que naquela população houve melhora, ou houve melhora em situações A, B e C. Então, assim, eu tenho muito receio de alegar que seria antiético, porque eu não acho que nós estamos lidando com uma situação que nós podemos ter respostas imediatas medicamentosas para o tratamento da condição. Ou seja, nós não temos medicamentos para essa situação. Nós temos medicamentos que podem dar certo. Então, o que a maioria dos grupos tem feito é trabalhar com o que pode dar certo, ao invés, em detrimento de trabalhar com o que não se sabe se daria, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso que eu tenho para lhe dizer. É uma saia justa que você me colocou aqui, mas a resposta é essa. Pois não. A última pergunta agora é o Micael Jonathan pergunta: a administração de proagulantes deve ser revista tendo em vista a hiperatividade da coagulação perialveolar pulmonar a partir do COVID? Repete a pergunta. A administração de procoagulantes deve ser revista tendo em vista a hiperatividade da coagulação perialveolar pulmonar a partir do COVID? Sim, mas aí você tem que entender que cada caso é um caso. Você precisa, primeiro, ver como que está o quadro clínico daquele paciente, como que a doença se comportou após o 7º dia, certo? Como que ele está do ponto de vista, tem que fazer exames laboratoriais para poder identificar como que está a coagulação daquela pessoa, e a partir daí revisitar ou estabelecer um protocolo que se adeque melhor àquela situação. Ou seja, fica difícil, existem protocolos que estão sendo seguidos dependendo da gravidade dos casos. Situações que podem, medicamentos que podem aumentar a chance de coagular o sangue devem ser evitados? Sim, sim. Se a pessoa está doente, o ideal é que ela evite esses medicamentos. Mas dizer para você que pessoa A e pessoa B e pessoa C, você deve seguir a mesma medida, é complicado dar essa resposta. Você precisa ter em mãos um conhecimento maior do comportamento do indivíduo diante da doença para você poder inferir. Bom, professora, eu acho que era isso, né? Já acabamos as perguntas aqui. Nós da comissão da 19ª Joia agradecemos imensamente a sua ilustre presença aqui. Nós agradecemos demais, foi uma palestra que engrandeceu enormemente o nosso evento e, novamente, nós agradecemos muito pela sua presença, tá, professora? Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer.